Olá, gente, graça e paz. Eliade aqui, tudo bom? Eu não poderia deixar de passar essa oportunidade sem desejar a você que vê esse vídeo um feliz 2026. Que Deus abençoe sua vida, ilumine o seu coração e lhe encha do Espírito Santo. E vamos voltar agora ao tema das nossas reflexões nas parábolas de Jesus. O texto da nossa reflexão de hoje está lá em Marcos 7, 14 a 23, que diz assim: Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou: ouvi-me todos e entendei. Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, a possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é o que o faz impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, após haver deixado a multidão e entrado em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola. Ao que ele lhes declarou: ora, pois nem vós tendes tal entendimento? Não conseguis compreender que nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Então essa parábola está no contexto de questionamentos por parte dos fariseus a respeito de regras de etiqueta social que os religiosos praticavam, que cobravam que os discípulos de Jesus fizessem igual. Mas na verdade isso vai mais de mera etiqueta social, pois os fariseus consideravam como parte do ritual de limpeza ou de purificação cerimonial o lavar as mãos antes das refeições, indo além do que a própria lei mosaica determinava. Jesus fala a respeito do peso das tradições, especialmente quando as colocamos em um patamar acima da palavra de Deus. O ponto, então, não é a tradução, qualquer que seja, ou uma tradução em particular, mas contrariar as escrituras sagradas com base em uma tradição humanamente estabelecida. Jesus utiliza esse questionamento para ensinar a respeito do que realmente contamina o homem. E ele não está falando aqui de agentes biológicos que na época eram desconhecidos, mas da contaminação espiritual. É disso que ele fala no verso 15, quando afirma que não é o que entra no homem que o pode contaminar, mas o que sai. Que é o que Cristo explica logo em seguida, em resposta à indagação dos seus discípulos, que também não entenderam suas palavras. Não foram só os fariseus, os seus discípulos também não entenderam. Então essa foi a introdução. E na verdade, quando a gente vai lá no texto de Mateus, que é equivalente a esse texto aqui, a gente vê que tem outras questões envolvidas também ligadas a tradições a tradições humanas, tá certo? Mas vamos lá para o significado da parábola. Nos versos 17 e 18, os discípulos questionam o mestre a respeito do significado da parábola, ao que Jesus mais uma vez demonstra sua impaciência com a falta de entendimento dos seus discípulos. E eu me pergunto quantas vezes ele deve ter ficado impaciente com as minhas muitas perguntas feitas em orações sem sentido algum, coisas que costumamos fazer, mas vamos lá em frente, né? Perceba que Jesus não deixa seus discípulos sem resposta. Mesmo quando não entendemos e pedimos explicações por coisas que já deveríamos compreender pelo tempo de caminhada que temos com Cristo, Jesus para e atende seus discípulos. E eu não estou com isso dizendo aqui que Deus é obrigado a responder toda e qualquer pergunta que eu fizer, tá certo? Aliás, eu me lembro lá em tanto Jó quanto Abacuque fizeram questionamentos a Deus que Deus os deixou, entre aspas, sem resposta. Aliás, Deus tirou de tempo, como a gente diz aqui no Ceará, né? É o famoso, quem é tu na fila do pão? Onde é que tu estava quando eu criei os luminários, os dinossauros e coisas do gênero, tá? E eu acho interessante porque muitas vezes até o silêncio que Deus faz aos nossos questionamentos faz parte do processo de aprendizado, faz parte da pedagogia de Deus, que é um aprendizado e crescimento em confiança. A dependência de Deus se dá por fé e não por vista.
Mas continuando, Jesus ele compara aquilo que comemos, ou seja, o processo de digestão, com o processo de aprendizado espiritual. E na verdade, só um parêntese aqui, o evangelista ele deixa claro nas parábolas de Jesus que todos os alimentos são puros, o que é por si só revolucionário, considerando a plateia a que ele se destina no primeiro momento, que é composta de judeus, que possuem ainda hoje uma dieta altamente restritiva com inúmeras proibições alimentares. E, aliás, só outro parêntese, né? Assim como os judeus, a gente vê que outras religiões, inclusive que se dizem cristãs, também possuem restrições alimentares. Por exemplo, os católicos que se privam de determinados alimentos durante a Semana Santa, os adventistas que tentam seguir uma dieta muito parecida com a dos judeus. Mas quanto a isso, tem um texto interessante de Paulo, está lá em Colossenses 2, a partir do verso 20, que diz assim: considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças, como se pertencesseis a esse sistema de valores? Não mais obedeçais a regras como estas: não toques, não proves, não manuseis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Esses regulamentos têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Então, uma vida ascética, ou seja, uma vida que busca se abster de certos prazeres, entre os quais determinados gêneros alimentícios, pode parecer bonito, pode parecer religioso, pode parecer piedoso, mas não serve para nada em termos de santificação. Mas vamos entrar mais nisso mais à frente. Esse tema, como eu falei, os rituais religiosos, os rituais cerimoniais, principalmente ligados a alimentos, voltará ao centro das discussões anos depois desse texto de Marcos que a gente leu aqui, quando Pedro é chamado em meio a uma visão para pregar o evangelho do reino a um gentil de nome Cornélio, que está lá em Atos 10. Deus ali comunica ao apóstolo que não deveria ter impedimentos de comunicação com não-judeus, porque o judeu naquela época não queria sequer entrar na casa de um não-judeu. Passasse um romano, ele não queria cumprimentar, se duvidar, passava do outro lado da rua, tá certo? Ou seja, não devia tratar com acepção pessoas pela etnia ou qualquer outra condição. E isso, aliás, já é uma coisa que a gente pode trazer como aplicação para nós hoje em dia, né? Da gente não tratar pessoas diferentes com base naquilo que a religião diz que é certo ou errado, ou regras religiosas, digamos assim, né? Mas Pedro aqui, Deus quando fala com Pedro, lá em Atos 10, ele utiliza da metáfora dos alimentos puros e impuros, dizendo: não faças tu comum ao que Deus purificou. Está lá em Atos 10 e 15, também novamente em Atos 11, 9, quando Pedro vai relatar o ocorrido posteriormente. Então Jesus aqui, ele finaliza nos versos 20 a 23, falando de uma série de pecados que nós não devemos tomar esses pecados como uma lista exaustiva de todos os pecados que o ser humano é capaz de produzir. Na verdade, é impossível enumerar a totalidade do mal que o homem pode fazer. Por quê? Porque a nossa natureza é pecadora. Então, quando Calvino fala a respeito da depravação total, ele não quer dizer que toda pessoa é má, totalmente má na sua capacidade máxima, tá certo? E sim de que todo homem nasce manchado pelo pecado, em razão do pecado original que participamos em Adão, mas também como seus descendentes, tá certo? Porque não foi só Adão que pecou, mas nós também pecamos. Então, nada do que o homem natural produz em termos espirituais serve como crédito ou mérito para a sua salvação. Pelo contrário, nós dependemos completamente de Deus para a nossa justificação, regeneração e salvação, porque a obra do ser humano, nascido em pecado, é também manchada por esse câncer, por esse mal do pecado, tá certo? Como diz Isaías, trapo imundo. Mas voltando a Jesus e a parábola, vemos duas coisas que valem a pena ressaltarmos. Em primeiro lugar, do coração do homem
do interior do coração do homem saem os maus pensamentos. E aqui começa a lista de pecados que Jesus descreve, né? E esses pecados, curiosamente, em certo sentido, eles vão de encontro aos 10 mandamentos. Em que sentido? São pecados que o afrontam e ofendem a Deus em primeiro lugar, ao próximo e a nós mesmos, ou seja, o nosso corpo, o templo do Espírito. Então, se Deus tem uma vontade para o ser humano, que é boa, agradável e perfeita, conforme Romanos 12, 2, e ele tem, aqui vemos o oposto dela, tudo aquilo que prejudica o relacionamento do homem com seu Criador, com o seu semelhante e consigo mesmo. E em segundo lugar, novamente no verso 23, Cristo nos diz que todos esses comportamentos são maléficos, procedem não de fora para dentro, mas de dentro para fora. No texto de Mateus 15, de 15 a 20, deixa mais claro esse ensinamento. Vamos lá, no texto de Mateus 15, 15 a 20, que é o texto paralelo a esse. Diz assim: então pediu-lhe Pedro, explica-nos a outra parábola, essa parábola que a gente está falando, né? Ao que Jesus replicou: também vós não compreendeis até agora? Não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias e blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então, para concluir, em vez de focarmos ou priorizarmos regras e rituais humanos, muitos dos quais são mera tradição e sem respaldo bíblico, que Deus nos ajude a vigiarmos nossos olhos e ouvidos, por meio dos quais alimentamos nossa alma e coração. Porque com a comida nós alimentamos o nosso corpo, mas através daquilo que nós recebemos de informação e de estímulos por meio dos nossos olhos e ouvidos, nós alimentaremos a nossa alma, tá certo? Isso se queremos ter um coração puro e com isso produzir frutos puros. Ver que o que sai da nossa boca é também puro, porque a boca fala do que está cheio o coração, que é o que diz lá em Mateus 12, verso 34. O problema, portanto, não é uma tradição ou uma regra, mas o motivo por trás do ritual. Se é orgulho, vaidade, motivo para oprimir alguém, ou se é de fato algo para nos ajudar no processo de santificação. E só uma dica: se não tem respaldo bíblico, pode até ser bom, ser justo e honesto para mim ou para você, mas ninguém mais é obrigado a fazer para estar de bem com Deus. Amém? Então essa foi a minha reflexão em cima dessa parábola. E que Deus possa aplicar essa parábola no seu coração e abençoar a sua vida como abençoou também a minha. Se esse vídeo abençoou você, curta, comente, compartilhe e Deus nos abençoe.